Esse aqui é o tipo de vídeo que geralmente eu não me dou bem. Por quê? Porque eu falo, olha, a ação subiu, tá subindo. Aí na hora que eu publico o vídeo, a ação derrete e devolve todos os ganhos. Mas vou fazer assim mesmo. E aí, o que está acontecendo com a Sanepar? É nesse vídeo que a gente vai tentar investigar, né, se tem alguma causa conhecida. Se não tiver, é simples aleatoriedade. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E a Sanepar, nesse ano de 2026, não para de subir. E parece que é um movimento isolado da Sanepar. Olha só. Sanepar, peguei aqui as ações preferenciais. Nesse ano de 2026, a alta acumulada é de 8%, acima do Ibovespa, mas é sempre importante comparar com as suas concorrentes da Bolsa de Valores, especialmente Copasa, que está subindo 2%. Não está subindo tanto assim, claro, a Copasa subiu bastante ano passado por conta da privatização. E a Sabesp está caindo quase 5%. Então a Sanepar, olha só, está seguindo numa escalada de maneira isolada, uma subida sabor dividendo. Mas e aí, hein? Lembrando que a Sanepar é a maior posição da minha carteira de ações, detenho 42 mil ações de Sanepar, a um preço médio de 5,5. Isso me dá uma valorização só a título de valorização mesmo, ganho de capital, de quase 70% e, considerando os proventos já recebidos, dá praticamente 80% de retorno na ação. E faz pouco tempo que a gente montou uma posição maior em Sanepar, antes a gente tinha uma posição relativamente pequena, então o retorno tem sido muito satisfatório. Lembrando que o acompanhamento da minha carteira fica restrito aos membros. E veja que, por conta dessa alta, a Sanepar agora negocia acima do valor patrimonial. Olha, fazia tempo que a gente não via isso, hein? Fazia tempo. E olha o potencial do longo prazo, cara. Quase 1.400% em 10 anos. Isso aqui considerando reinvestimento dos dividendos, mesmo a empresa que demora a pagar dividendos. E veja que esse pode ser um critério frágil para selecionar ações. Ah, demora a pagar dividendos. Mas o fluxo de caixa para o acionista, claro, isso tem divergência, mas junto com o Buffett, eu entendo que o fluxo de caixa para o acionista é o lucro líquido, não o dividendo só. Porque o pagamento do dividendo é algo mais frágil. A empresa pode mudar o seu payout, a sua política, assim, sem mais nem menos. Mesmo que o lucro esteja subindo, isso pode acontecer. Então veja, retorno muito bom e detalhe, a Sanepar não tem nenhum rumor de privatização. Na verdade, a gente já viu declarações do Ratinho Júnior que não é intenção do Estado do Paraná fazer o quê? A privatização da Sanepar. Então isso está fora de questão. Obviamente não é a causa da alta. Pode ser uma simples regressão à média? Como assim, Luan? Ano passado a gente viu o Sabesp subindo 70%, viu Copasa subindo mais de 100% e a Sanepar só subiu 50%. Será que a Sanepar só está tentando, né, pelo menos chegar na alta de Sabesp? Pode ser também. Simples regressão à média. Mas a gente vai tentar encontrar mais algumas informações aqui. O papel do investidor é ser um jornalista investigador. E veja que esse indicador preço sobre valor patrimonial acima de 1 está acima da média da empresa. Por quê? Porque com a pandemia o negócio veio muito abaixo. Olha, 2022, cara. Sabe quanto que a ação da Sanepar valia? Eu vou te mostrar aqui. Eu vou tirar aqui, no Investidor 10 você consegue tirar o ajuste da cotação e colocar o padrão. Então, ó, vou pegar 5 anos. Sim, a ação valia aqui em 2022 abaixo de R$ 4. Chegou nesse fundo aqui de 3,50. Quem não se lembra, hein? Quem não se lembra? De um preço muito próximo de 2018. Então a ação ficou um belo período caindo, ó. Mais ou menos uns 3 anos depois, engatou a alta. Ação boa é assim. Grandes quedas constituem geralmente uma boa oportunidade. E veja que é uma empresa que vai crescendo a receita de maneira redondinha. Olha só, esse indicador aqui, CAGR de receitas de 5 anos, indica a taxa anual composta de juro composto em que ocorre o crescimento da receita da empresa. E a empresa cresce a uma taxa de 6%. Ótimo! Acima da inflação, é isso que você espera. Porque existe um mecanismo nas empresas de utilidade pública, que no caso saneamento básico, onde você tem tanto o reajuste, que é mera recomposição inflacionária, aplicar o IPCA ali, né? Mero reajuste, é automático, e tem a revisão tarifária periódica, aí aumento efetivo. Então você tem dois mecanismos que ajudam no crescimento da empresa, mesmo que ela não atinja novas unidades consumidoras, novos usuários. Isso é excelente. Claro, uma empresa de utilidade pública, por ter um interesse público envolvido, né, um serviço que tem que ser o máximo universal possível, água e esgoto, a empresa não tem um poder de preços ilimitado. Não é tipo uma Apple da vida que pode, o máximo que der, reajustar o preço do iPhone. Não, existe um poder de preços aqui limitado,
mas é suficiente para enriquecer. O histórico mostra isso com a Sanepar. E os lucros também cresceram. Eu gosto dessa evolução aqui. Clica aqui em contábil que você vai ver. Olha só que bonitinho. É bonitinho esse gráfico da Sanepar. Olha só, receita cresceu, 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 cresceu. Cara, sabe, até em ano difícil, ó. 2020 cresceu receita e vai crescendo lindamente. É uma empresa muito redonda. Poderia pagar dividendo com mais frequência? Poderia, mas tá, não dá para ter tudo, né? Você quer ter tudo? Muito difícil, cara. Então por isso que eu escolhi a Sanepar para ser a maior posição da minha carteira. Houve também o precatório recebido. Detalhe, a empresa não vai receber integralmente esse precatório. Talvez, na pior das hipóteses, ela nem consiga utilizar desse recurso minimamente. Essa é uma questão jurídica, né? Já falei sobre isso em outras oportunidades, mas em resumo, existe o entendimento de que, como ela ganhou dinheiro contra a União em virtude de recuperação de impostos, e esses impostos, na prática, são repassados ao usuário do serviço público, então o usuário deveria ser ressarcido. E para isso, a Sanepar teria que abater nas tarifas, temporariamente. Mas pelo menos os juros da aplicação, porque esse dinheiro está depositado, esses juros aí podem ir para o bolso da Sanepar. É uma questão ainda em discussão. Então veja que pode ter um pouco disso, pode ser mera regressão à média, mas vamos olhar um pouco mais para os últimos fatos relacionados à Sanepar, que detém um valor de mercado agora de 13,5 bi. Rapaz, valia tão pouco. A liquidez é ok, né? 7 milhões. É que a SAP R11, que é a Unity, tem uma liquidez bem melhor. E vale ressaltar que a empresa, ela é investida por vários fundos. Você tem Vanguard, você tem BlackRock e outros fundos de gestão ativa também. Bom, vou pegar aqui um último fato relevante relativo a dezembro. Vamos pegar de dezembro para cá, né? Não, senão é um fato muito antigo, não vai, obviamente, gerar um preço. Dificilmente. Teria que ser uma coisa muito comprimida que estourou agora. Mas enfim, vamos tentar encontrar alguma coisa aqui. Esse fato relevante foi o Plano Plurianual de Investimentos 26 a 30 da Sanepar. Copasa publica isso, normal. E aqui não teve nada demais, né? Então, investimentos em 26 maiores, começa a decrescer 27, 28, aí volta um investimento bem alto a partir de 29. Então aqui, nada demais, dificilmente gerou preço agora, então vamos descartar isso aqui, né? Vamos descartar isso aqui. Comunicado ao mercado, do dia 12 de dezembro. O que foi isso aqui? Informa que a nova estrutura tarifária, que implementa a tarifa social, né? Tarifa social para os mais pobres, homologada pela AGEPAR, que é a agência reguladora que fiscaliza esse setor aqui no Paraná, passará a vigorar a partir do dia 15 de dezembro de 25. Passou. A categoria de tarifa social terá desconto de 50% em relação à categoria residencial. Então, assim, nada demais aqui também. Avisa aos acionistas. Agora, do dia 18 de dezembro. Juros sobre capital próprio, em substituição aos dividendos obrigatórios. Sempre que possível, é bom para a empresa pagar JCP, porque o dinheiro que ela paga a título de JCP aos seus acionistas, ela desconta do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Significa, então, o pagamento de menores impostos. Valor bruto, 164, quase 165 milhões de reais, ok? Nada demais também. 11 centavos por preferencial, nada incrível. Aqui não tem nada demais também. Fato relevante, 1º de setembro de 25. Peguei aqui um mais antigo, por quê? Porque aqui trata da quitação do precatório. Mas veja que já data de setembro do ano passado, 4 bilhões, tinha gente que achava que ainda era milhões. Tem que saber ler o extenso aqui, né? 4 mil milhões é 4 bilhões, tá? E aqui tem a discussão. Será que... Aí especulação pura, não tem essa informação para você. Será que vem notícia boa por aí? Sanepar teria direito a mais do que só 25% desse precatório, que é o direito até então reconhecido pela AGEPAR? O que você acha, hein? Não dá para saber, pode ser simples regressão à média. Luan, mas de qualquer forma, a ação ficou cara? Olha, não tá cara, tá? Tecnicamente. Eu até soltei já vídeo sobre isso para os membros. Tem relatório de análise do último resultado trimestral. Coloco lá minha planilha de valor intrínseco na comunidade FMI e tecnicamente a ação não é cara. Mas não é só por isso que eu já compraria. O papel do investidor, assim como pensa Warren Buffett, é você tentar colocar o seu dinheiro naquele investimento com o menor risco possível, que significa perda patrimonial, e que, a partir desse menor risco possível, possa remunerar o máximo possível. E hoje eu não entendo que Sanepar possa remunerar o máximo possível, mas não significa que eu já vou vender automaticamente, até porque o preço que eu paguei, R$ 5, vai me fazer pagar muito imposto, meu yield on cost está bom, tá? Então,
eu estou sendo remunerado a título de provento de uma maneira adequada e porque eu acredito no crescimento da empresa a longo prazo. De onde que eu tirei isso? É só olhar para o histórico alongado aqui de crescimento da empresa. Lembrando que até recentemente ela soltou aí uma intenção de expandir o seu escopo para além do estado do Paraná. Será que a Sanepar vai ganhar dinheiro fora do estado do Paraná? É claro que a gente precisa ser um pouco cético em relação a isso, não ficar eufórico, porque significa perder um pouco do foco, né? A empresa é especializada no estado do Paraná, mas com todo esse track record, talvez ela consiga ir bem via consórcios fora do estado. Outra coisa que eu peguei aqui para você é o formulário consolidado de negociação de ações pelos administradores e pessoas ligadas aos administradores da empresa. E ó, teve nada aqui também, ó. Então assim, pode ser simples regressão à média. Mas vamos olhar aqui um pouco dos resultados do último trimestre, terceiro trimestre de 2025, sendo que o resultado do quarto trimestre vai ser publicado no dia 26. E eu, provavelmente, escreverei um relatório para os membros da comunidade FMI a respeito da Sanepar. Bom, e o terceiro trimestre? O que houve? Teve queda no lucro líquido. Olha só, caiu 34% em relação ao ano passado. A margem EBITDA caiu, então teve aqui indicadores ruins, né? Se você olhar simplesmente para lucro líquido e EBITDA. Receita líquida, quanto que cresceu? Cresceu 5,5%. Isso que é legal, né? Vai crescendo a receita bonitinha. Ah, por que o resultado operacional foi mais fraco? É que aqui tem alguns itens que não ocorrem toda vez. Teve questão jurídica, teve uma série de questões aqui. O endividamento, contudo, caiu. Por que caiu tão forte assim? De 1,7 vezes EBITDA para 0,5, que é um endividamento muito baixo para uma empresa como Sanepar. É por causa do precatório, o dinheiro está lá. E os juros que rendem é de quem? Esses juros pertencem a quem? Sanepar. Retorno sobre capital investido, ROIC, empresas com dívidas, você precisa olhar para esse indicador. Ele melhorou, tá? Tá aqui em 13%. Ligações de água aumentaram. Indicadores aqui da operação melhoraram, tá? Ligações de esgoto, volume faturado de água também melhorou. Então teve crescimento, só não melhorou o resultado líquido, porque teve alguns itens ali que comprometeram o lucro da empresa. Então você teve uma elevação aqui pesada de custos e despesas operacionais. Então, isso aqui comprometeu. Claro que a gente precisa observar isso aqui para os próximos trimestres. Eu não quero ser repetitivo aqui nesse vídeo, porque eu já expliquei em outro vídeo sobre o que aconteceu com esse resultado de Sanepar. Mas ó, só uma palhinha aqui para você. No terceiro trimestre de 2024, provisões para contingências. A empresa ganhou dinheiro, 128 milhões. Nesse último trimestre, ela perdeu 28 milhões. Então só aqui já é uma diferença gritante. Serviços de terceiros, pode ser contratar advogado, por exemplo, ela piorou bem também. Saiu de menos 275 para menos 321. Então teve alguns problemas aqui nesse trimestre, mas aparentemente algo pontual. O que a gente, de novo, tem que acompanhar trimestre a trimestre. Olha só aqui, ó, mais uma palhinha para você. Serviços de terceiros. Veja que a empresa gastou muito com serviços de cobrança, 58%, cobrança envolve advogado. Então, esse tipo de coisa que acaba acontecendo num trimestre ou outro. Você tem que olhar para o ano todo. Cuidado ao ficar só em um trimestre. A empresa não perde ou deteriora fundamentos, dificilmente isso vai acontecer em apenas um trimestre. Isso aí geralmente pode levar mais de um ano para você identificar. E teve muita provisão, né? Alguns problemas jurídicos aqui que também são reversíveis. Tanto assim que o mercado não reagiu negativamente. Até teve uma queda após a publicação do resultado, mas foi pequena, e depois o mercado recuperou. Portanto, não temos nada concreto que justifique isso aqui. Então a gente tem que presumir que seja simplesmente a Sanepar alcançando a alta das suas pares setoriais, especialmente a Sabesp, que não teve privatização de novo para justificar uma alta tão expressiva no ano de 2025. Agora, claro, pode ter informação que a gente não sabe, como por exemplo, ter uma fatia boa do precatório, mas isso aí é melhor você não contar com isso aí, se acontecer é pura sorte. E mais uma coisa, Sanepar poderia sim melhorar esse pagamento de dividendos, o que seria até mais benéfico para os investidores afora o estado do Paraná, que é pessoa jurídica, então acaba não sendo afetado pela tributação dos dividendos e também por causa da imunidade recíproca prevista na Constituição Federal, em que os entes federativos não podem cobrar impostos uns dos outros. Mas para beneficiar outros investidores, especialmente os investidores pessoas físicas, ela poderia melhorar essa frequência, evitando o pagamento de imposto. Vamos ver, né? Até agora não tem nenhuma sinalização. Por que evitaria? Porque se eu, por exemplo, como está fazendo hoje a Allos,
eu pago mensalmente dividendo para o seu acionista. Se antes ele recebia a cada semestre 50 mil reais, agora, se eu divido de maneira mensal, ele não vai receber tudo isso. Vai receber bem menos. Menos do que 10 mil por mês. Se ele recebia 50 mil a cada semestre, por exemplo. Isso ajuda a não sofrer a retenção do imposto de renda na fonte de 10%. Uma retenção que dói, né? Uma retenção que você retém e aquele dinheiro deixa de gerar juro composto a longo prazo. Isso pode ocasionar um dano considerável na acumulação do seu patrimônio. Mas enfim, é só uma especulação aqui de novo. E falando de impostos, deixa eu te dar um recado aqui da parceira do canal, a Grana Capital, que é um aplicativo indicado pela B3 e serve para automatizar o imposto de renda da Bolsa de Valores. Eu vou te mostrar por dentro o que tem nesse aplicativo que, é indicado pela B3. E aqui está o meu app do Grana. Aqui, nessa ferramenta IR Mensal, você vai começar o ano de 2026 sem pendências fiscais, porque ele vai puxar tudo para você, tudo, sem se preocupar. Deixei algo sem pagar, tomei juros e multa. Ele vai puxar desde 2020 e sem precisar ficar subindo um monte de nota de corretagem. Ele vai pegar tudo da B3, ele vai saber de tudo. Não se preocupe. E já vai lançar a DARF aqui para você, com juros e multa todos calculados corretamente, de acordo com a lei, e você vai resolver esse problema. E para os próximos meses, né? Enquanto você estiver com grana, ele vai calcular tudo para você e tem essa ferramenta isentômetro, que avalia quanto que você vendeu em ações se está dentro do limite de isenção de 20 mil por mês. E ele já se adequou também, já há algum tempo, à questão das units que estão fora dessa regra dos 20 mil. Já falamos sobre isso. E ainda, você garante a declaração do imposto de renda por preenchimento automático, que é muito simples. Assim, você faz em menos de 5 minutos. Não tô brincando. É muito rápido, muito tranquilo. Então, teste o Grana, baixe. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Tem QR Code na tela. E assinando o plano Mais Grana, você vai garantir essas duas ferramentas aqui, que são essenciais para automatizar o imposto de renda da Bolsa de Valores, ações, fundos imobiliários, ETFs, etc. E utilize o cupom MIRAI, que vai te dar um belo desconto no plano anual Mais Grana. Agora eu quero saber de você. O que você está achando dessa alta de Sanepar? Será que vem coisa boa por aí que a gente não sabe? E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu recentemente comentei a respeito da Petrobras, se você tiver interesse.